Agora eu gostaria de convidar a nossa próxima palestrante, a Andrea Mendonça. Vou fazer uma breve introdução. Então, com 16 anos de experiência na área de marketing, em multinacionais do mercado de alimentos, ela trouxe de Trancoso uma rede de cafés especialista, no clássico sanduíche tostado, então o Tostex, como a gente conhece. E, em 2011, então, ela se associou ao Grupo Girafas, que é uma rede brasileira de fast food, tornando a marca uma franquia e expandindo para outros estados, além de São Paulo. Andrea, vem contar a história. Obrigada. Bom, queria agradecer, primeiro de tudo, o convite. Uma honra estar aqui. Engraçado que eu já trabalhei em grandes empresas, apresentei o Tostex, mas nem sei quantas vezes para bastante gente. Mas eu nunca subi para falar da minha história, então fiquei super feliz com o convite, super honrada, ainda mais para contar para tantas mulheres especiais que devem ter histórias tão especiais quanto, ou mais ainda que a minha, que estão aí buscando o seu sonho. Então, obrigada, Marina, por essa oportunidade. O Tostex, eu vou contar aqui a historinha, quem é o Tostex, para quem não conhece, e contar a história do Tostex, que se mistura com a minha, com alguns highlights, até solicitados também pela Marina, para tentar esclarecer e encorajar as empreendedoras aqui a partir em busca dos seus sonhos. Então, eu vou falar um pouco sobre a venda para os girafas, por que uma franquia, como se preparar para ser franqueador, o que aconteceu com a gente nessa crise, A gente está num momento político-econômico super conturbado e como que a gente está trabalhando. E aí falar um pouco do estilo de liderança, de como que eu construí o meu e como que eu sempre lidei com essa questão. Que num mercado muito masculino também, como falou a doutora Ana. Então, o Tostex é uma opção perfeita para qualquer refeição. A gente sempre brinca disso lá. Pode ser um café da manhã, um lanchinho do meio da manhã, com um cafezinho, um almoço com uma saladinha, um almoço leve. Um lanchinho da tarde, um lanchinho da noite. Então, para qualquer hora do dia. E foi esse o insight quando a gente resolveu transformar isso numa rede de franquias. Então, só umas fotinhos dos nossos produtos para essa hora da manhã, para despertar a fome e a vontade de vocês conhecerem as nossas lojas. Então, esse é o nosso portfólio, realmente lanchinhos e comidinhas leves. Coincidentemente, o nosso público é predominantemente feminino. Acho que não por muita coincidência, Uma marca que foi fundada por mulheres também. Enfim, o Tostex ele nasceu na Bahia, em Trancoso, no ano 2000. Duas sócias, que eu não sou uma delas, vou contar onde eu entrei nessa história. Elas fundaram o Tostex lá no Quadrado, em Trancoso, não sei quem já conheceu, mas é uma praça de lá, bem charmosa, obviamente, mas assim, o Trancoso é super inóspito, ainda mais durante o ano. Ele lota nas temporadas, então férias tanto de julho quanto de janeiro e carnaval, aquilo lá ferve. E o Tostex virou um point lá. Na verdade, a ideia delas foi servir, de fato, o clássico sanduíche tostado. Falar assim, gente, todo mundo faz em casa, ninguém nunca vendeu isso aqui, vamos ver o que acontece. E foi super aceito. Assim, elas inventaram receitas inusitadas no meio de 2 pães de forma, foi realmente um sucesso. Então, em 2002, elas abriram, na verdade, elas já receberam uma proposta de um investidor, de um sócio, para abrir uma unidade em São Paulo, e elas abriram, então, essa unidade na Rua do Aquilobo. E essas 2 unidades, na verdade, o de Trancoso ficou funcionando só nas temporadas, porque realmente durante o ano não tinha mercado lá. E durante o ano inteiro funcionava aqui na Rua do Aquilobo. E tinha um público super interessante, um público fiel, uma marca que virou referência num público ali dos Jardins e que frequentava Trancoso e tal.
Em 2007 foi quando eu entrei na jogada. Na verdade, eu tenho essa história então que a Marina comentou de executiva de multinacionais, sempre na área de marketing. Eu sou formada em administração hoteleira, então isso que me jogou assim na área de alimentos e serviços, e que é o que eu sou apaixonada, assim, que é serviço mesmo. E, enfim, eu era apaixonada pelo Tostex, conhecia as sócias. Além do Tostex, elas tinham uma agência de eventos que atendia a Unilever, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Então, a gente tinha uma proximidade, uma afinidade. E eu, até como feedback dos meus primeiros líderes nas grandes empresas, eu sou uma empreendedora por natureza. Até é engraçado eu usar isso hoje, mas é que realmente foi até formalizado nos meus feedbacks. Assim, a empreendedora por natureza, isso corre no meu sangue. E, então, eu estava sempre atenta em novos projetos e como potencializar oportunidades. E acho que é isso que eu sei fazer de melhor mesmo hoje, assim, é identificar oportunidades e potencializar e desbravar novos mercados, enfim. E antes do Tostex, até fiz alguns outros planos de negócios e o meu ex-marido até falava: você fica trabalhando de graça para esse monte de gente e ninguém te paga nada. Eu falava assim: mas eu tenho o meu trabalho, eu não quero trabalhar, eu não me sinto trabalhando de graça, eu estou aprendendo esse monte de negócios, e uma hora eu vou ter o meu, e tudo isso, eu vou usar tudo isso que eu estou aprendendo trabalhando de graça para esse monte de gente, então não me enche. Bom, enfim, eu fiz isso para o Tostex, conversei com as fundadoras e falei: olha, posso estudar o negócio de vocês? Porque, no final das contas, na verdade, eu identifiquei também que elas não estavam lá muito felizes com o que estava acontecendo, com aquele formato estava meio... Estava ali, estava funcionando, não dava um resultado que elas se emocionavam muito. Ao mesmo tempo, elas também não se identificavam com o dia a dia mais, então elas não sabiam muito o que fazer. Eu falei: olha, mostra para mim o que está acontecendo, vocês conseguem abrir as informações e eu vou dar uma estudada no negócio de vocês? Ok. Então, elas abriram tudo, eu mergulhei no negócio delas e fiz uma proposta. Falei: olha, eu acredito nesse conceito, nessa marca. Ela já tem um conhecimento legal e um recall super positivo. E acho que ela pode ser muito mais abrangente do que o que vocês têm hoje, né? Ela pode ser, inclusive, uma rede de lanchonetes com pontos de vendas para comidinhas a qualquer hora do dia em diversos estados do país. E elas, estou resumindo aqui, obviamente, o projeto, mas elas falaram: nossa, é isso que a gente quer fazer, a gente acredita nisso, só que a gente não sabe nem por onde começar. Eu falei: olha, eu também não sei se eu sei terminar, mas começar eu acho que eu sei, vamos lá. E comecei, então, a conversar eu levei aquela ideia para muita gente. Assim, desde amigos até colegas de trabalho, meus antigos líderes, né, chefes dessas empresas que eu trabalhei. E todo mundo, assim, obviamente, eu acho que o meu entusiasmo vendia, mas assim, todo mundo tinha... Os retornos eram muito positivos, você tem que acreditar nisso. Aí eu cheguei num ponto que eu falei: bom, eu tenho uma ideia que eu acho que é muito boa, mas eu não tenho nem know-how para fazer uma rede de franquias. Eu tenho a ideia, mas eu não tenho know-how. Para você fazer uma rede, você tem que ter, como até a Adriana comentou no filme, você tem que ter padrões, você tem que zelar por uma marca, você tem que ter treinamento, você tem que dar assistência em todos os lugares que você está. E eu não sei fazer isso. E, além de tudo, eu também não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho como pegar e falar assim: olha, eu vou contratar os melhores do mercado e vou fazer acontecer o meu sonho. Então, eu tive que ir atrás disso e comecei a apresentar, então, para pessoas do mercado, que eu conhecia até por trabalhar em alimentos, então, para diretores e presidentes de redes de fast food, que é o que eu falei: para ser uma rede, eu vou ter que ir atrás das redes, né? Como que para tentar captar know-how e dinheiro. Enfim. E, então, eu, nessa venda, nessa busca, nessas apresentações, eu vendi o projeto, a ideia, junto com o histórico que a marca tinha, para o Grupo Girafas. Para quem não conhece, na verdade, o Girafas é super grande, é uma rede de mais de 400 franquias, uma rede brasileira, né, fundada em Brasília. Então, eles tinham o know-how para transformar o Tostex numa rede, eles tinham o capital necessário também para startar esse negócio, que era o que eu precisava. Então, para o Tostex,
foi uma oportunidade muito boa. Então, é isso que, na verdade, acho que foi isso que eu contei aqui um pouco, né, o sonho. Eu busquei muita informação de mercado, tanto nas empresas que eu conhecia, com amigos, com o próprio Google. Hoje, na época, até não era tão rico o Google, né, que já faz quase 10 anos, mas hoje você consegue muita pesquisa com instituições. Né, então, fiz esse plano de negócio para apresentar para as redes, para os diretores que eu conhecia, esses contatos com amigos e colegas de trabalho. E aí, por que o Tostex para os girafas? Né? Assim, para o Tostex, já expliquei por que o girafas foi importante. E, para os girafas, o Tostex se mostrou um negócio em potencial, realmente, num mercado de fast food que vinha, né, crescendo a taxas altíssimas, e com esse mercado de cafeterias e comidinhas para qualquer hora do dia, né? Assim, o Girafas é muito focado em almoço e jantar, muitas refeições principais, e o mercado de cafeterias, com a vinda até do Starbucks, e as pessoas fazendo mais reuniões em cafés, tomando café da manhã fora, né? A gente trabalhando fora e não ficando mais em casa para fazer a refeição para todo mundo, enfim. Então, é um mercado que vinha crescendo, que o Girafas já enxergava como potencial, e ele enxergou, então, também no Tostex uma marca brasileira, fundada na Bahia, e entendeu que aquilo tudo fazia parte que o hambúrguer, como é que era, que o arroz-feijão estava para o fast food, assim como o Tostex estava para a rede de cafeterias. Então, eles entenderam que a história se misturava ali, que eles poderiam utilizar o parque instalado, né, até deles, assim, um parque muito mais de know-how, obviamente, de gestão de franquias, para gerir uma outra marca, utilizando o know-how que eles já têm dentro de casa. Então, essa foi a razão de toda essa operação. E por que a gente escolheu... E por que franquia? Né? Eu acho que, no final, sendo bem honesta, o Tostex acabou virando uma franquia porque foi a oportunidade que a gente teve de crescer. Eu acreditava que podia crescer, acreditava que poderia ser uma rede, e a oportunidade que eu tive de vender o projeto, de fazer acontecer, foi através de franquia, porque foi um franqueador especialista em franquias que nos fez a proposta. Então, foi esse o motivo que a gente procurou a franquia. A franquia tem diversos prós e diversos desafios. É uma sociedade, na verdade, né? Assim, essa relação franqueado-franqueador é uma sociedade, é uma parceria. O franqueado, como a Adriana também falou no começo, até ela fez uma introdução no negócio de franquias, foi ótimo para mim, né? Ela falou que o franqueado é um empreendedor, então é um dono do negócio, e, ao mesmo tempo, ele não manda na marca dele. Então, existe uma forma um formato de trabalho de muita cobrança dos dois lados. Então, é muito importante que a franquia se prepare muito para liderar esse franqueado, porque também a gente não pode podar, porque a gente precisa do perfil empreendedor do franqueado. Ele precisa buscar o cliente dele, fazer o negócio dele, negociar com o shopping, né, ou negociar com parceiros para a nossa marca. Então, a gente não pode podar totalmente o perfil empreendedor dele. Por outro lado, a gente precisa que ele esteja com a gente, compre nossos negócios e faça, porque se o franqueado não compra o projeto, ele não vira na ponta. Então, tem uma liderança ali por engajamento, que é muito necessária no formato de franquia. Obviamente, tem todo o contrato e tudo que a gente amarra do que eles precisam respeitar, mas a gente sabe que, no dia a dia, que é uma liderança, não é porque ele assinou ali que ele vai seguir todas as regras, que ele vai ficar quieto e seguir todas as regras, né? Então, isso também não é o que a gente espera, porque o franqueado também é uma grande fonte de informação para a franqueadora. A gente também precisa do franqueado para trazer o feedback do cliente, o feedback da equipe dele mesmo. Olha, se o meu
funcionário não está se sentindo bem com o uniforme. Isso, às vezes, é importante. O funcionário não está se sentindo bem com o uniforme que ele está usando. Isso é importante para o nosso negócio, porque o funcionário vai trabalhar, o atendente vai trabalhar mais feliz se ele estiver orgulhoso da camiseta que ele está vestindo. Então, é uma troca muito importante, muito grande. Nem sempre ela é fácil, mas ela é bem gratificante quando a gente consegue construir junto. E aí, em 2012, então, a gente reabriu o Tostex nesse novo conceito já formatado para ser uma rede, para franquear, então, com uma operação mais enxuta, com um formato operacional também enxuto, precisando de poucos funcionários, enfim, diferente do que era antes. Um cardápio mais focado para comidinhas para qualquer hora do dia mesmo do que era antes, enfim. Então, a gente reformulou. Em 2013, a gente abriu a primeira franquia no aeroporto de Guarulhos, e a gente levou a marca para a feira de franquias. E, em 2014, a gente abriu mais 6 unidades, todas franquias, e assinamos 15 contratos. Então, também foi rapidinho a expansão. Então, falando um pouco da estrutura da franqueadora, né, para você manter o padrão na frente que é tão necessário, a gente precisa ter todos os manuais. Para você ser uma franqueadora, inicialmente, você precisa ser afiliada à Associação Brasileira de Franquias. Então, você já tem que preparar uma papelada toda para provar para eles que você pode ser uma franqueadora. Depois, você tem que fazer todos os manuais, o treinamento, a rede de suprimentos, porque também não adianta, como a Adriana falou, lá no Belém do Pará, você ter uma marca carregando você ter uma loja carregando a sua marca e você não ter o mesmo produto lá vendendo, né? Você vai criar uma expectativa errada. Então, tudo isso é muito importante na formatação da franqueadora. E aí, essa consultoria que você tem que prestar também periodicamente, que ela também tem os desafios dela, que você não pode fazer tudo pelo seu franqueado, porque a gente precisa que ele seja empreendedor e que ele lute pela marca, que ele construa, até porque esse é o perfil dele. Mas você tem que ser assertivo na consultoria. A gente não pode estar todos os dias com o franqueado, então, quando você for lá, você tem que identificar o que ele está precisando, como que a gente pode ajudá-lo, enfim. E aí a franqueadora também tem a obrigação, né, de trazer sempre a inovação, de entender a cabeça do consumidor, o que o consumidor quer, como que a gente vai fazer esse negócio do franqueado cada vez mais saudável e atrativo para o consumidor. Então, em 2015, a gente abriu 13 unidades, na contramão da crise. Aí foi quando começou a crise, que afetou a gente. E aí, a gente, infelizmente, né, que é o que vou contar aqui como a gente reagiu, a crise realmente afetou a gente. A gente teve diversas dessas lojas que a gente abriu em 2015 que não performaram conforme o plano. Então, assim, isso como sonhadora, como empreendedora, foi um aprendizado muito grande para mim, porque a cada dificuldade que a gente, né, vinha de um histórico só de alegrias, e, de repente, cada dificuldade dava vontade de desaparecer e chorar a noite inteira. E aí a gente resolveu, então, que a gente ia revisar revisar a estratégia, né, como até a Ana comentou, a gente tem que o nosso planejamento ele tem que existir, a gente tem que buscar uma execução, mas a gente também tem que estar pronto para mudar, porque às vezes o que você planejou para acontecer depende de diversos fatores que dependem de você e muitos que dependem do mercado, que dependem da economia, que depende da política, que depende do consumidor, enfim. Então, a gente fez essa revisão. Então, a gente fechou algumas lojas agora no começo do ano, exatamente porque a gente falou, olha, não vale a pena continuar investindo agora nesse cenário. A gente segurou a expansão, então a gente tinha um plano, como a gente vinha naquele crescimento super acelerado, a gente tinha um plano e um potencial de crescer de acordo com o cenário anterior muito grande. A gente falou, não, espera aí, nesse cenário a gente não vai crescer mais tanto, a gente vai escolher muito melhor, a gente, com dor no coração, obviamente, a gente tem que falar não para muitos franqueados e falar assim, olha, a gente não quer abrir com você agora, espera esse momento passar, segura o seu investimento, deixa ali no banco, ano que vem a gente conversa. E aí
a gente fez a gente resolveu, partiu para ouvir todo mundo também, né? Assim, não que a gente tenha parado em algum momento, mas aí a gente fez uma imersão, fez uma mobilização com todos os franqueados, com pesquisas de mercado, de concorrência, ouvindo até o atendente de loja, olha, quais são os comentários que o seu consumidor está trazendo, né? Aquele que a gente perdeu clientes fiéis, por quê? E conversamos, obviamente, com os conselheiros. A gente tem um grupo de conselheiros que é do grupo Girafas, que também são muito experientes no mercado. Enfim, então a gente juntou, a gente fez uma análise detalhada de performance de produtos versus o resultado que ele dava. Poxa, isso vale a pena manter no portfólio? Isso não vale? Para quê? Para que as lojas abertas tenham uma rentabilidade melhor para superar essa crise e aí partir para... Então, assim, neste momento está sendo em segurar a passagem pela crise, manter a rentabilidade dos nossos franqueados, para, então, a gente voltar a crescer quando a gente tiver uma estabilidade melhor. E aí a gente identificou algumas oportunidades que a gente viu que o nosso público... A gente tem um público muito fiel, até, como eu falei, formado por muitas mulheres. A gente está trabalhando, então, em manter essas fãs, expandir um pouco o público, então oferecer novos produtos, exatamente para aumentar a rentabilidade do franqueado e trazer um público talvez um pouco diferente, e nomear embaixadores para a nossa marca, para que eles ajudem a trazer novos consumidores para as nossas lojas. Então, essa foi foram as oportunidades identificadas, e a gente, então, passou de uma sanduicheria que vendia só sanduíche tostado e acompanhamento para uma cafeteria com um portfólio um pouco mais amplo. Então, a gente começou a oferecer uma variedade maior de saladas, agora a gente está entrando com tapioca no cardápio, exatamente para que a gente, obviamente, a gente não perdeu os clientes que a gente tinha e trazer novos consumidores. E, por fim, rapidinho, que meu tempo está acabando, eu vou falar do perfil de liderança. Eu acredito que o perfil de liderança está muito relacionado... A gente identificar o nosso perfil de liderança é essencial para a gente crescer e se sentir bem no nosso... Acho que desde o código de vestimenta da empresa que você trabalha, tem que ter a ver com você tem que se sentir bem. Eu mesma tive uma época que todo mundo se vestia de terno na empresa, as mulheres todas de tailleur, eu me vestia com aquele tailleur, eu falava, gente, mas eu não combina com esse... E isso influenciava no eu me sentir bem naquela posição, né? Então, acho que isso tem a ver com o autoconhecimento, de você saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que você se sente bem fazendo, porque se você não está confortável ali naquela posição, aquilo vai ser sempre alguma coisa, sabe aquela pedrinha no sapato que você não sabe o que é? Então, acho que esse autoconhecimento é sempre muito importante. Então, eu incentivo diversas formas de autoconhecimento. Eu acho que a Ana comentou do esporte que ela faz, que com certeza tem a ver, faz bem para ela, para onde ela descarrega o estresse. Enfim, eu faço... psicóloga, faço esporte também, pedalo. Enfim, acho que tudo isso é importante para você se conhecer, o que você faz. E aí, trazer para você pessoas que lidem bem com o seu perfil, né? Então, assim, a Andréa não vai chegar às 6h30 da manhã no escritório e estar lá antes de todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu também não vou cobrar que meus funcionários estejam lá nesse horário. E aí eu vou dar muita liberdade para eles. Tem gente que é bom profissional, mas que não lida bem com muita liberdade. Enfim, então, identificar faz parte também você identificar pessoas que vão lidar bem com o seu perfil de liderança. Às vezes, a pessoa é muito boa e não vai lidar bem com o seu perfil, ou não vai performar, ou não vai conseguir dar o melhor dela, ou não vai ser feliz com aquele perfil. E aí, também, obviamente, se munir de pessoas que façam melhor que você aquilo que você não sabe fazer tão bem, porque também ninguém é bom, ótimo em tudo. Então, eu acho que faz parte da nossa sabedoria também entender o que a gente não é melhor, e a gente trazer para perto da gente pessoas que possam suprir as nossas deficiências. É isso. Acho que eu passei um pouquinho, desculpa. Espero ter contribuído um pouco e encorajado
empreendedoras assim como eu a lutar pelos seus sonhos.